Uma multidão se formou. Algumas pessoas choravam, enquanto outras zombavam. Desça da cruz se você realmente é o Filho de Deus. Os fariseus debochavam com desprezo. Os soldados riam juntando-se às provocações. Esses insultos ecoavam, mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, uma escuridão tomou conta do céu. Pregos fixavam as mãos de Jesus na cruz. Seu corpo estava ferido e o sangue pingava sobre a terra. Em meio a esse sofrimento, Jesus pronunciou 7 frases que mudariam o curso da história, palavras que podem ser consideradas o discurso mais profundo já proferido. A primeira declaração começou assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Para a surpresa de todos, essas foram as primeiras palavras escolhidas por Jesus. Ninguém esperava um pedido de perdão diante de tanta hostilidade e brutalidade. Com toda a autoridade que possuía, ele poderia facilmente ter condenado os responsáveis por seu sofrimento. Os líderes religiosos, os soldados romanos e os espectadores que o ridicularizavam. No entanto, sua resposta foi de perdão. Jesus se recusou a revidar com rancor. Sua primeira declaração na cruz exemplifica o núcleo de sua missão: oferecer perdão. Em vez de condenar aqueles que o crucificavam, Jesus pediu ao Pai pela redenção deles. Você já passou por momentos em que perdoar parecia impossível? O que te impediu de perdoar? O exemplo de perdão de Jesus é um desafio profundo e nos convida a refletir sobre nossas respostas diante das injustiças. Quando somos prejudicados, a reação instintiva geralmente é buscar vingança ou guardar ressentimento. Porém, Jesus nos mostra um caminho diferente. Imagine-se carregando uma mochila pesada, cheia de pedras, onde cada pedra simboliza um rancor ou uma ferida do passado. A cada passo, o peso torna a caminhada mais difícil, te sobrecarregando. Agora imagine deixar essa mochila no chão, sentindo uma leveza e liberdade renovadas. Essa é a essência do perdão. Ele nos liberta dos fardos do passado, permitindo que avancemos com mais leveza e paz. Mateus ensina: não resistam ao perverso. Se alguém te bater na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém quiser processar você para tomar sua túnica, entregue também o manto. Aqueles que não perdoam frequentemente sofrem tanto física quanto espiritualmente. Eles não encontram paz nem descanso para a alma. A falta de perdão pode tornar o coração amargo, levando-o a implodir e a um caminho de autodestruição. O perdão age como um purificador da alma, um limpador da mente e um curador de memórias amargas. Quem não perdoa permanece preso ao ressentimento. Se você carrega amargura no coração contra alguém, essa pessoa acaba te aprisionando em um cárcere de ódio. Você se vê convivendo com ela todos os dias em sua mente. Jesus ensinou que o mal não vem de fora, mas de dentro de nós. Ele surge do coração. Todos somos falhos, pois é do coração que nascem as más intenções. Imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério. Esses vícios vêm de dentro e nos corrompem. Com isso, Jesus desafia a ideia de que as pessoas são apenas produtos do ambiente em que vivem. Ele ensina que a maldade está enraizada no coração humano e não nas circunstâncias externas. O perdão é essencial, porque transforma o mal inerente dentro de nós em algo sagrado. É por isso que oferecer perdão incondicional é tão importante. Somente o perdão dá a chance de transformação interior àqueles que abrigam o mal. Nunca devemos negar perdão a quem nos fere, pois o perdão que recebemos de Deus é maior do que qualquer perdão que possamos oferecer. Sem o perdão divino, não teríamos a oportunidade de mudar nossas vidas. Mateus enfatiza: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não perdoará as ofensas de vocês. Agora, consideremos a segunda declaração de Jesus na cruz:
Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, identificado como o Filho de Deus, foi crucificado entre dois criminosos, não apenas ladrões comuns, mas assaltantes violentos que haviam cometido assassinatos durante seus roubos, demonstrando total desrespeito pela vida e pelo próximo. Suas vidas foram marcadas por causar sofrimento aos outros, sendo uma maldição para aqueles ao seu redor. Jesus foi colocado no meio deles, considerado o pior criminoso, acusado de blasfêmia contra Deus e rebelião contra César. Em meio às zombarias, o criminoso à esquerda de Jesus desafiou-o com amargura. Se és o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. No entanto, o criminoso à sua direita, com os lábios trêmulos, repreendeu seu companheiro. Você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma condenação. Nós estamos sofrendo justamente pelos nossos atos, mas este homem não cometeu nenhum mal. Ele então virou-se para Jesus e com esperança murmurou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento crucial, Jesus declarou: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O criminoso, cuja vida havia sido marcada pelo pecado, recebeu de repente a promessa de redenção. Não importa o quanto nos afastemos, a graça de Deus está sempre ao nosso alcance. Jesus não disse apenas, um dia estarás comigo, mas afirmou, hoje estarás comigo no paraíso. Este ladrão sem nome testemunhou o desprezo direcionado a Jesus e talvez tenha compreendido o chamado inicial de Jesus ao perdão melhor do que qualquer outra pessoa. Ver Jesus recusando-se a retaliar contra seus algozes e, em vez disso, suplicando por seu perdão, deve ter tocado profundamente o coração do ladrão à direita. Para Jesus, não existem casos perdidos, nem vidas além de reparação. Para o Filho de Deus, nenhuma circunstância é tão desesperadora que impeça a salvação daqueles que se voltam a Ele. O ladrão à direita reconheceu seus pecados e os confessou abertamente, entendendo que a salvação vem somente por meio de Jesus. Nos últimos momentos de sua vida, ele encontrou não apenas o perdão, mas também a promessa do paraíso, garantindo seu lugar na eternidade. Esses dois ladrões, em sua decadência moral, representam toda a humanidade. Podemos diferir em nossos atos, mas não em nossa natureza. O pecado nos tocou a todos de maneira indelével. Toda a humanidade está sob o peso do pecado, escravizada por sua influência e, por fim, condenada à morte por causa dele. Paulo destaca esta condição universal ao escrever: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Você já duvidou se seus erros o afastaram da esperança da salvação? A história do ladrão na cruz nos assegura que nunca é tarde demais para voltar-se a Deus. Não importa o seu passado, a graça de Jesus está sempre disponível. Agora, passando à terceira expressão de Jesus: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida, ele se dirigiu ao discípulo dizendo: eis aí a tua mãe. Em meio ao seu sofrimento, Jesus notou sua mãe Maria e seu discípulo amado, João, que estavam próximos. Aquilo era um gesto inesperado em meio a tamanha agonia. Ciente de que a morte estava próxima, Jesus demonstrou cuidado por seus entes queridos, proferindo palavras que ecoariam para sempre. Apesar da fraqueza em sua voz, ele falou claramente a Maria: eis aí o teu filho, e a João: eis aí a tua mãe. Com a certeza da morte iminente, a preocupação de Jesus com o bem-estar futuro de sua mãe era evidente. É provável que José de Nazaré, pai de Jesus, já tivesse falecido, deixando Maria viúva e sem um protetor masculino em uma sociedade que valorizava essa segurança. Considere um jardim onde cada planta depende das outras para crescer de forma robusta.
Cada planta oferece sombra, nutrientes e suporte estrutural aos seus vizinhos. Essa interdependência reflete nossas vidas espirituais. Sustentamo-nos uns aos outros, encontrando força e conforto na comunidade de fé. Jesus foi pregado na cruz às 9 horas da manhã. Daquela hora até o meio-dia, ele ficou exposto ao sol. E nesse período, pronunciou as 3 primeiras declarações na cruz. Ao meio-dia, uma escuridão sobrenatural cobriu a terra. Uma sombra enviada dos céus que durou 3 horas. Quando a escuridão se dissipou, por volta das 15 horas, Jesus proferiu sua 4ª declaração, um grito de desolação. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras agonizantes romperam o silêncio no Gólgota, interrompido apenas pelos murmúrios contidos e pelo som dos passos da multidão reunida. A terra esteve envolta em completa escuridão por 3 horas, um símbolo bíblico que contrasta luz e trevas. Ao longo das Escrituras, a escuridão representa o mundo, a morte, o pecado, o diabo e o juízo. O mundo permanece em profunda escuridão, pois o diabo cegou as mentes daqueles que não acreditam. Quando Jesus foi preso, ele confrontou os principais sacerdotes e anciãos que vieram capturá-lo, declarando: Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas esta é a hora de vocês, e o poder das trevas reina. Este momento destacou a influência penetrante do mal e o destino sombrio que aguarda aqueles que rejeitam a salvação oferecida por Jesus. Em seus ensinamentos, Jesus frequentemente falou das consequências terríveis para os malfeitores, lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, um destino refletido em suas parábolas, como a dos servos maus e a narrativa da porta estreita. Jesus alertou seus seguidores a se esforçarem para entrar pela porta estreita antes que esta se fechasse irrevogavelmente, deixando sem chances aqueles que ficaram do lado de fora. Em meio àquela escuridão que tudo envolvia, Jesus permaneceu em silêncio. Cumprindo a profecia de Isaías, ele se tornou o sacrifício perfeito. Como um cordeiro levado ao matadouro ou uma ovelha diante dos tosquiadores, ele não resistiu, nem pronunciou uma palavra em sua defesa. Você já se sentiu profundamente sozinho, como se todos, talvez até mesmo Deus, tivessem te abandonado? Jesus experimentou essa profundidade de isolamento. Seu grito pungente chamou a atenção de um soldado romano que se perguntou: que tipo de homem é este que, mesmo em sua agonia, clama a Deus? No entanto, essas palavras não foram uma expressão de dúvida. Foram uma referência intencional ao Salmo 22, mostrando que, mesmo no auge do desespero, Jesus permaneceu firme nas Escrituras. O Salmo 22 começa assim: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar, tão longe das palavras do meu lamento? Durante todo o seu sofrimento, Jesus sempre se dirigiu a Deus como meu Deus, ensinando-nos a nos agarrarmos à nossa fé, a mantermos nossa confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias tornam difícil compreender o nosso sofrimento. No entanto, o aparente abandono de Jesus por Deus não foi permanente. Ele o ressuscitou ao 3º dia. Da mesma forma, nossas provações e sofrimentos não escrevem o capítulo final de nossas vidas. Em Cristo, temos a promessa da esperança da ressurreição e da vida eterna. O clamor de abandono de Jesus nos assegura que, mesmo ao atravessarmos os vales mais sombrios, Ele está conosco, guiando-nos de volta para a luz. Em nossas vidas, frequentemente nos deparamos com situações confusas que nos deixam cheios de perguntas. Em momentos de crise, pelos vales da dor, em meio à perda, aos reveses, ou quando amigos nos abandonam nos nossos momentos mais difíceis, olhamos para os céus e perguntamos: por quê?
Por que esta doença? Por que a perda de um emprego? Por que a morte de entes queridos? Por que o abandono de amigos? A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que enfrentaram desespero semelhante e levantaram essas mesmas questões. É importante reconhecer que Deus nem sempre nos dá explicações para nosso sofrimento. Muitas vezes não compreendemos plenamente os seus planos divinos. Há momentos em que a luz no fim do túnel parece inexistente e o silêncio de Deus parece prevalecer. Jesus experimentou esse abandono profundo, foi deixado pelo povo, pelos líderes, pelos ladrões e aparentemente até mesmo por seu próprio pai. Por que Deus abandonaria Jesus, seu único filho, em um momento tão crítico? Foi por falta de amor ou indiferença? Como poderia o pai que havia declarado Jesus como seu filho amado, em quem ele tinha grande alegria, deixá-lo em tamanha desolação? Embora Jesus soubesse do propósito profético de seu sofrimento, como Isaías previu, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Pelo conhecimento dele, o meu servo justo justificará a muitos, pois levará sobre si as iniquidades deles. O motivo não era imediatamente aparente. Quando nos encontramos no vale da dor, é crucial desviar nosso foco de nossas feridas para a majestade de Deus. Concentrar-se em nossa própria aflição pode gerar desespero, mas voltar nosso olhar para Deus traz paz, mesmo nas situações mais difíceis. Agora, refletindo sobre a quinta declaração de Jesus na cruz, tenho sede. A crucificação era um método de execução extremamente doloroso. Após suportar torturas severas, a vítima era pregada em uma cruz e deixada para sofrer sob o sol escaldante. Perda de sangue, câimbras musculares, sufocamento e sede insuportável faziam parte desse tormento. Este momento foi também profetizado no Salmo 22, onde está escrito: minha boca está seca como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Em um ato carregado de simbolismo, um soldado mergulhou uma esponja em vinagre e a ofereceu aos lábios de Jesus. Essa ação não apenas prolongou seu sofrimento, mas também cumpriu outra profecia do Salmo 69 que diz: na minha sede deram-me vinagre para beber. Essa conformidade com a profecia destaca que Deus tem um propósito e um plano, mesmo nos momentos mais sombrios. Cada detalhe da crucificação de Jesus foi previsto e cumprido com precisão, reforçando a crença de que Deus é soberano e está no controle de todos os eventos, por mais terríveis que pareçam. Você consegue confiar que Deus está trabalhando ativamente em sua vida, mesmo quando não consegue discernir o caminho à frente? Durante todo o sofrimento de Jesus, desde sua prisão até a crucificação, ele permaneceu em silêncio, suportando a dor com uma serenidade régia que cumpriu a profecia de Isaías. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha que permanece muda diante dos seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Tendo analisado essas conexões proféticas, examinemos agora o papel simbólico da água. No Evangelho segundo João, a imagem da sede e da água está constantemente presente. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Ele se revelou como o Messias a uma mulher samaritana ao pedir-lhe água e oferecer-lhe água viva, dizendo: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo, dê-me de beber, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Ele curou um homem incapaz de andar na piscina de Betesda, em João 5, e em João 9 enviou um cego de nascença para lavar-se no tanque de Siloé. Em João 6, Jesus caminhou sobre o mar da Galileia.
Durante a festa dos tabernáculos em Jerusalém, enquanto os sacerdotes derramavam água sobre o altar em antecipação à chegada do Messias, Jesus convidou os sedentos a irem até ele e beberem. Na última ceia, ele lavou os pés de seus discípulos com água. Por fim, na cruz, expressou sua sede e, após sua morte, quando um soldado perfurou seu lado, sangue e água escorreram. A água viva que Jesus oferece não vem de um poço comum. É uma provisão divina que só o Messias pode dar. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus destacou essa água como um dom celestial, muito superior a qualquer fonte terrena de pureza. Em vez de saciar apenas a sede física que traz alívio temporário, Cristo nos oferece, por meio de seu Espírito, uma fonte inesgotável dentro de nós, renovando-nos constantemente e suprindo nossas necessidades mais profundas de restauração. Agora, refletimos sobre a sexta declaração de Jesus na cruz. Está consumado. Estas palavras não foram sussurradas em tristeza, mas proclamadas com triunfo. Para o crente, está consumado representa mais do que uma simples afirmação. É uma promessa de conclusão e certeza. Imagine um homem preso em uma masmorra sombria, com os membros acorrentados e todas as tentativas de fuga frustradas. De repente, um grito triunfante ecoa: "Está consumado!" Imediatamente as correntes se rompem, a porta se abre, ele está livre. Este é o significado do feito de Jesus por nós. Seu sacrifício nos liberta das correntes do pecado e abre as portas do céu. Como posso retribuir isso? Alguém poderia perguntar. Você não pode. Jesus responderia: pois eu paguei tudo. Nossa única resposta adequada é viver com gratidão, imitar seus caminhos e amar como Ele nos amou. A salvação não é uma jornada que construímos da terra para o céu, mas um caminho que Deus estabeleceu do céu para a terra, uma missão confiada pelo Pai ao Filho, que a cumpriu perfeitamente. Por sua obediência completa e seu sacrifício substitutivo na cruz, a salvação foi tornada acessível a nós. Suas últimas palavras, "está consumado", significam que nada mais é exigido de nós. Jesus abraçou a morte voluntariamente para remover a maldição, cumprir a sentença em lugar de seu povo e garantir sua redenção. Por meio da expiação de Cristo e de sua vitória sobre a morte e o túmulo, somos poupados do impacto completo do pecado, da severidade da maldição, da agonia do julgamento e da realidade sombria da condenação eterna. Estamos perdoados e libertos por meio de Jesus, nosso grande sumo sacerdote. A salvação não pode ser conquistada por nossas ações. É exclusivamente uma graça divina, um presente que não é garantido por nossos esforços, mas concedido livremente. Ela reflete não o nosso trabalho para Deus, mas a obra monumental de Deus por nós. A fé se assemelha à mão estendida de um mendigo que aceita com gratidão o presente de um rei. Jesus assegurou nossa redenção ao preço mais alto, sua própria vida. Não devemos nada, pois ele declarou que tudo está consumado. Não há mais nada a acrescentar. Ao refletirmos sobre a sétima e última declaração de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Imaginemos a cena. Olhem como ele está impotente, zombou um dos soldados, enquanto o outro, com um sorriso sarcástico, provocou: onde está o Deus dele agora? No entanto, Jesus, com o olhar fixo no céu, permaneceu firme. Com uma voz clara e forte declarou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao fazer isso, Jesus não estava simplesmente se rendendo ao destino. Ele estava ativamente cumprindo sua missão, derrotando o inimigo, triunfando sobre as forças demoníacas e nos reconciliando com Deus. Ele morreu não como uma vítima, mas como um vencedor. Jesus não foi levado à força, ele entregou sua vida voluntariamente. A última oração de Jesus, retirada do Salmo 31,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salva-me, Senhor, Deus fiel. Era uma que mães judias piedosas frequentemente ensinavam seus filhos a recitar antes de dormir. Ao incluir o termo Pai nessa oração tradicional, Jesus não apenas expressou confiança, mas também transmitiu o conforto de uma criança descansando em segurança nos braços do Pai. Se estas foram palavras que ele sussurrou um dia antes de dormir, agora as pronunciou pela última vez. A luta havia terminado e a vitória foi conquistada. Esse momento comovente nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos preparados para entregar tudo a Deus, confiando em sua soberania? Jesus mostrou que a verdadeira força não está em evitar o sofrimento, mas em enfrentá-lo com fé inabalável. Seu ato final de entrega não foi de derrota, mas uma profunda demonstração de completa rendição e confiança inquebrantável. Ele não foi vencido pela morte. Ao contrário, ele a venceu por meio de sua confiança no Pai, cumprindo mais uma vez a profecia com sua 7ª e última declaração. De acordo com o calendário judaico, onde os dias começam ao pôr do sol, já eram 15 horas, aproximando-se do final da sexta-feira. Normalmente, os romanos deixavam os crucificados em suas cruzes até a morte, que poderia durar vários dias, com os corpos permanecendo para serem consumidos pelos abutres. No entanto, se uma morte rápida fosse necessária, os soldados romanos quebravam as pernas dos condenados com um martelo de ferro. Esse ato brutal não apenas causava dor intensa e perda de sangue, mas também tornava impossível que os crucificados se apoiassem nas pernas, levando rapidamente à sufocação devido à incapacidade de usar os braços de forma eficaz. João relata que, devido à preocupação dos líderes judeus sobre os corpos permanecerem nas cruzes durante o sábado, eles pediram a Pilatos que acelerasse a morte dos crucificados, quebrando suas pernas e retirando seus corpos. Os ladrões crucificados ao lado de Jesus ainda estavam vivos, por isso suas pernas foram quebradas. No entanto, quando chegou a vez de Jesus, os soldados perceberam que ele já havia morrido. Sua morte foi rápida, algo incomum, pois a crucificação era um método de execução extremamente doloroso e prolongado, com muitos sobrevivendo por dias na cruz. José de Arimateia foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus para o sepultamento. E Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus havia morrido em apenas 6 horas. Consequentemente, suas pernas não foram quebradas, cumprindo a escritura do Salmo 34 que diz: Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Vamos refletir agora sobre os significados profundos das últimas palavras de Jesus na cruz. Primeiro, uma palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Com essa súplica, Jesus não apenas intercedeu pelos que o crucificaram, mas também diminuiu a culpa deles. Segundo, uma palavra de salvação. Hoje você estará comigo no paraíso. Aqui, Jesus oferece a promessa da vida eterna a um criminoso, enfatizando que a salvação não vem por mérito pessoal, mas unicamente pela graça divina. Terceiro, uma palavra de cuidado. Mulher, aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Nessa declaração, Jesus garantiu o bem-estar de sua mãe, confiando-a a João, demonstrando sua constante devoção filial. Em seguida, uma palavra de angústia. Tenho sede. Essa frase destaca a humanidade de Jesus. Seu sofrimento físico era real e ele não hesitou em expressar suas necessidades e dores corporais. Quinto, uma palavra de abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, pareceu que o pai teve de se afastar do filho, que carregava os nossos pecados e sofria por nossas transgressões. Sexto, uma palavra de vitória.
Está consumado. Longe de ser um símbolo de derrota, a cruz representa uma vitória profunda e o cumprimento do plano de Deus. Sétimo, uma palavra de entrega. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Com isso, Jesus completou o ato de redenção e confiou-se inteiramente ao Pai, sinalizando que nossa salvação estava plenamente consumada. Essas declarações abordam coletivamente a questão profunda de por que foi necessário Jesus suportar a cruz. As razões são diversas: cumprir a justiça de Deus, resgatar a humanidade da condenação eterna, vencer o diabo, abrir o caminho para o perdão dos pecados e assegurar nossa justificação. No centro dessas ações divinas está o amor. A morte de Jesus e a disposição do Pai em sacrificar seu Filho foram impulsionadas por um amor imenso por cada um de nós. Deus é amor inerente e eterno. Por isso, seu amor é perpétuo, indo muito além da iniciativa humana. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas Ele quem nos amou e nos atraiu para si, dizendo: Eu amei você com amor eterno, com bondade eterna eu o atraí. O amor de Deus existia antes de nós, antes mesmo da criação do mundo. Para os cristãos, a cruz transcende um simples símbolo religioso. Ela é um testemunho permanente do amor redentor de Deus e do sacrifício supremo feito por Jesus. Ela nos desafia a viver os ensinamentos do Evangelho, a amar ao próximo como a nós mesmos e a buscar justiça e paz em um mundo muitas vezes marcado pelo oposto. A mensagem duradoura da cruz nos convida a nos transformar. Ela nos incentiva a viver de maneira que reflita o respeito e a gratidão que devemos ao sacrifício de Jesus, compartilhando o amor e a graça que recebemos com todos ao nosso redor. Aceitemos o chamado da cruz com humildade e gratidão, reconhecendo-a como a porta para uma vida autêntica em comunhão com Deus e com os outros. Que este vídeo inspire você a afirmar como fez o apóstolo Paulo: Fui crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim se concluiu o que é considerado o discurso mais profundo já proferido. Jesus passou suas últimas horas na cruz, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Pela manhã, foi pregado na cruz. À tarde, usava uma coroa. No início, foi visto como inimigo de César. Ao final do dia, foi reconhecido como aliado de Deus. Pela manhã, foi desprezado pelas pessoas. À tarde, foi recebido pelos anjos. Começou o dia condenado como um criminoso na terra e o terminou reconhecido como cidadão do céu. Jesus buscou compaixão por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Como podemos incorporar essa profundidade de perdão em nossas vidas? Quem precisamos perdoar para libertar nossos corações do peso do ressentimento? A um criminoso arrependido, Jesus garantiu: Hoje você estará comigo no paraíso. Temos a certeza de nossa salvação? Confiamos plenamente na promessa de Jesus de vida eterna com Ele? Da cruz, Jesus demonstrou compaixão ao dizer: Mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a sua mãe. Estamos atentos às necessidades de nossa família e de quem amamos? Como podemos demonstrar cuidado de maneira real e significativa? Jesus também expressou seu desespero, exclamando: Meu Deus, por que me abandonaste? Já nos sentimos abandonados por Deus? É crucial lembrar que Jesus experimentou essa profunda sensação de abandono para que nunca nos sintamos sozinhos em nossas próprias lutas. Além disso, Jesus declarou: Tenho sede, um testemunho de sua total humanidade. Reconhecemos nossas próprias vulnerabilidades e limitações? Estamos buscando em Jesus o sustento espiritual para saciar nossas sedes mais profundas? Com sua proclamação final, está consumado, Jesus cumpriu sua missão de redenção.
No entanto, há mais a entender. Esses acontecimentos foram preditos por profecias muito antes de ocorrerem. Uma profecia notável previu que Jesus beberia vinagre antes de sua morte na cruz. E, de fato, isso aconteceu. Seria apenas uma coincidência? Não existem coincidências. Assista a este vídeo para descobrir o profundo significado espiritual por trás de Jesus beber vinagre na cruz. Você não vai querer perder as revelações que exploraremos. Até lá, que Deus o abençoe.